te ouvir. Bom dia, como é que você tá? Estamos juntos pelo Brasil e chegou a hora de você prosperar. Vamos lá. Eu tenho a minha opinião, tipo assim, tá aqui no G1. Ministério Público Eleitoral pede ao Tribunal Superior Eleitoral que barre a candidatura de Pablo Marçal à presidência. Agora veja o motivo, que seria uso indevido de redes em 2024, né? E pede bloqueio de recursos e coisa e tal. Agora, eu tenho uma opinião sobre isso aí antes do Marçal falar. Tem tanto vagabundo aí que rouba, que mete a mão em dinheiro público, né? Claríssimo, tanto descarado no Congresso Nacional, sabe? E é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. E eu acho que é uma sacanagem com você, cara, isso aí, porque você não roubou, você não meteu a mão em dinheiro público, você não está condenado por corrupção. E a gente vê no Congresso Nacional figuras como Eduardo Cunha. Eu estou vendo no Rio de Janeiro figuras como Garotinho sendo candidato. O filho do Sérgio Cabral, um dos maiores corruptos do país, né? Eu dou a lista. O Roberto Arruda em Brasília disputando. Eu não tenho dúvida, essa é a minha opinião, que isso com você é uma perseguição fora da imaginação. E eu quero entender de você, Pablo Marçal, candidato à presidência da República, né? Eu quero entender de você por que essa perseguição com você, simplesmente porque você usou a rede indevidamente. Eu não usei. Bom dia para Eu você. não usei. Bom dia para você, bom dia para Bahia. Tamo junto, Bahia. Eu acho que a primeira coisa é que eu faço, né, no meu Instagram, coisas pessoais. E o que eles estão alegando aconteceu antes do período eleitoral, mas está tudo bem. Segundo, o abuso de poder econômico. Não toquei em dinheiro público e nem pus dinheiro meu. Zero. Não tem materialidade sobre isso. Então esse assunto para mim é superado. Estamos discutindo o recurso agora no TRE. Acredito que a gente vai lograr êxito aí nas próximas horas ou nos 2, 3 dias aí, até segunda-feira a gente resolva isso. Não resolvendo, a gente tem um TSE para resolver. E eu acredito que isso vai ser resolvido. Eu sou um milagre de estar aqui. Os partidos não deixam. Eles não querem alguém que tenha um acesso direto no povo. Esse desespero com essa máquina aqui, ó, é porque eu não tenho tempo de televisão, não tem rádio, não tem partido político, não tem padrinho político, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem ninguém. E aí o que acontece? Esse povo fica desesperado de ver alguém que prosperou sem dinheiro público, sem financiamento bancário, sem nada. Vim de baixo e agora quero servir. Isso deixa todo mundo muito louco. Então, é triste ver o modus operandi da política brasileira. Em São Paulo você também sofreu, Pablo, naquela eleição tenebrosa onde Esse você... ano, um grande partido, o presidente desse partido riu para mim e falou: fiz de tudo para derrubar seu partido e não consegui. O que você fez? Eu fiquei assim, mas você tá falando sério isso? Tentaram derrubar o partido porque eles não dão conta de ganhar no voto. Entendeu ou não? É uma puxada de tapete atrás da outra, é um absurdo. O Brasil está completamente imoral, nós vamos reformar a alma desse povo. O povo parece estar hipnotizado com o PT até hoje. Já não foi 23 anos desse povo? Já viu que não dá conta. Como é que em 4 anos vai dar conta, pô? Metade da minha vida, mais da metade da minha vida, eu não tenho nem 40 anos ainda, mas metade da minha vida foi com esses caras no poder, não resolveram nada até agora, pô. Então não faz sentido. Tá aqui um cidadão indignado falando: eu dou conta de resolver esse negócio e quero ficar na história como alguém que aposentou o Lula. Pronto. Tem que dar aposentadoria pro cara que tá querendo governar com 84 anos de idade, tá ficando louco. O cara de 84 anos de idade, nós temos que mandar ele para casa, descansar, desfrutar da vida. Como é que o Brasil é o país do futuro com um cara completamente do passado? Em 1989, o cara estava disputando uma eleição. Aí o cara está em 2026 pedindo para carregar para mais o quê? Nós vamos para onde com a cabeça desse cara, meu Deus do céu? Já provou que não dá conta. Ele foi esperança para todo mundo em 2002 e é a maior decepção que já existiu até hoje na política. Ele é o cara mais articulado da história e a maior decepção ao mesmo tempo. Então, você não precisa gostar de mim. Se você já decidiu o seu voto, você pode chegar junto. Vai embora, põe pressão. Agora, eu, Pablo Marçal,
sou uma opção viável para resolver isso. E por isso estão tentando parar. E a glória vai ser grande. Eu quero entregar toda a glória do que está acontecendo para Deus. Ninguém está me ajudando. Não tem ajuda de políticos. Pelo contrário, a pressão que esse povo está exercendo sobre a minha candidatura me dá a certeza que eu vou ser eleito. Porque não tem lógica. Parece que eles já sabem o que o povo ainda não descobriu. Que eu tenho viabilidade e gente para me colocar na cadeira de servidor desse país. Agora, eu estou entrevistando Pablo Marçal. Ele é candidatíssimo à presidência da República. Em 2024, o Pablo disputou a Prefeitura de São Paulo e terminou a eleição em terceiro lugar. Em 2026, foi lançado pelo PRTB como candidato à presidência da República. Agora, Pablo, candidato, o Bolsonaro conseguiu derrubar o Lula. Por que ele não conseguiu permanecer na cadeira? Que ele estava sentado na cadeira e perdeu a eleição. Como é que faz isso? Na verdade, ele não derrubou o Lula, né? O Lula estava na cadeia pelos crimes que ele cometeu. Então, acho que seria difícil falar que ele derrubou o Lula. Até que o Lula é uma entidade, isso aí é uma potestade, não é uma pessoa, é um movimento do inferno esse povo. Tanto é que quando foi na disputa com ele, acabou perdendo. E você imagina um emparelhamento do Estado por 20 anos, você vai disputar com uma pessoa dessa, você vai perder, cara. O que esses caras fazem de tudo dentro da extrema imprensa, do judiciário seletivo, de tudo que pressionou, porque eu estava na campanha do Bolsonaro em 22, né? Eu fui pré-candidato à presidência em 22, derrubaram a minha pré-candidatura bem no dia da convenção. Derrubaram a minha candidatura, não, derrubaram o partido e trocaram a liderança do partido, sempre nos golpes. É um negócio absurdo. E eu não era nada ainda, ninguém sabia que eu era, e mesmo assim já estavam, não, tira esse cara daí. Então, primeira parte da pergunta, o Bolsonaro não ganhou do Lula. E na hora de ganhar, como é que ganha de um cara que está com o Estado aparelhado? É porque eu queria só que o povo tivesse sabedoria nisso. Não dá para deixar um Lula indicar mais 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não faz sentido. O Brasil está de um jeito politizado que se a gente não fizer nada, nós vamos perder esse país. A Receita Federal emitiu uma nota falando que aumentou em 80% a saída fiscal de pessoas do Brasil. As pessoas vão sair do país com suas pequenas e grandes fortunas e nós não teremos dinheiro para investimento, nós não teremos dinheiro para infraestrutura. As maiores empresas do Brasil estão quebrando. O que vai acontecer se vocês não entenderem meu chamado e meu grito como cidadão? Nós perderemos a paz nesse país. O pobre não tem comida na mesa. E esse canalha fica falando o tempo inteiro que vai colocar comida lá. Se fosse para colocar, por que não diminui então o imposto sobre a comida? Se é o orgulho, o SUS, que é gratuito, por que a pessoa tem que esperar 2 anos para fazer uma cirurgia básica? Se é um orgulho, por que o remédio tem 33% de imposto? Por que não baixa esse negócio, pô? Esse povo tá ficando doido, nós estamos trabalhando com um piano nas costas. Você imagina uma pessoa querendo viver com um piano nas costas, é o imposto que eles estão fazendo. Agora, por que o Bolsonaro perdeu a eleição? O povo desengajou. É como se fosse um carro que estava tracionado, distracionando. E eu sei que algumas falas, algumas decisões contribuíram para isso. Divisões de pessoas que querem realmente um projeto de poder e não de nação. Eu não vi o Bolsonaro com projeto de poder. Se eu tivesse visto, ele teria feito outro tipo de coisa. Ele tinha um projeto de nação. E foi o primeiro cara desses últimos 20 anos que baixou imposto e aumentou a arrecadação. Pegou máquina quebrada e colocou superávit. Então não faz sentido as pessoas imaginarem que foi uma perda normal, né? O Estado aparelhado é muito difícil você vencer ele. Vamos lá em Rio Grande do Norte agora, Marçal. Nossa jornalista Ana Paula Andrade tem uma pergunta para o Pablo Marçal, candidato à presidência da República, BNews, Rio Grande do Norte. Ana Paula, bom dia para você. Bom dia Pablo, bom dia a todos, bom dia Bahia. Eu falo do Natal, Rio Grande do Norte, e aqui nossa conjuntura de eleição também está dividida entre a polarização, né, entre o PT
e o PL. Hoje Lula lidera, mas não lidera tão confortável, né, nessa corrida presidencial. Eu queria entender contigo, Pablo, qual que é a tua opinião em relação a quem é, já que você falou do Bolsonaro, quem é o herdeiro eleitoral do Jair e por que o Flávio tem tentado, embora trazer esse legado do Bolsonaro, tem tentado esconder o sobrenome, né? O marketing todo é a partir do Flávio, assim. Qual que é a análise que você faz dessa conjuntura nacional e como que você entende hoje tua candidatura que está sob júdice, né? Eu entendi que você fez já todo esse aparato, né? Explicou como é que funcionou, que você está sofrendo esse tipo de situação, mas como que você entende essa sua candidatura sob júdice, que tem até o dia 14 de setembro para a Justiça definir se ela de fato pode acontecer ou não? A candidatura ela está válida, ela não está transitada e julgada a sentença. Então, nós estamos recorrendo segundo a ampla defesa e o contraditório. Então, sobre isso, até esse dia, eu tenho convicção que a gente vai resolver isso. Senão eu não entraria. Eu não entraria para criar um desgaste de 2, 3 dias, mas a qualquer momento tudo pode acontecer, assim como a inelegibilidade do Lula, né? O Lula pode ficar inelegível por dinheiro público que ele colocou no carnaval. Então, o TSE admitiu a ação e eu espero que o mesmo sistema crie celeridade nos dois. Eu não quero enrolação, é engraçado. Eles me julgaram em 2023, em 2024 e 2025, mas deixaram as ações todas para correr agora, perto da eleição, para gerar esse desconforto todo. Então, isso chama bastante atenção. Qual que é a primeira parte da pergunta que você fez? Queria saber sobre a parte do legado do Bolsonaro para o Flávio, né? O Flávio foi escolhido como essa pessoa de seu público. Já lembrei. Então, o Duda, desculpa. E por que ele não usa o sobrenome? Ele usa o sobrenome. Uma coisa é... Não, mas ele usa. Ele é o Flávio Bolsonaro. E se ele não tivesse esse sobrenome, ele não ia estar com esse tanto de voto. Então, é interessante que você tem que fazer uma análise seguinte. O sobrenome dele dá um tanto de voto, o nome dele dá outra quantidade de voto. Se você pega os 4 filhos do Bolsonaro e coloca na disputa, o Jair Renan ia ter pouquíssimo voto, mesmo tendo o sobrenome. O Carlos ia ter um pouco mais que ele, o Eduardo ia ter um pouco mais que ele, mas o Flávio é o melhor candidato dos Bolsonaros. Então, ele não está escondendo, é porque eu imagino que ele quer usar o V de vitória, de o Brasil vai vencer. E o V significa 2. 2V dá 22. Olhando para o que o Duda Lima, que é um dos melhores, né, marqueteiros do Brasil, está fazendo, o Flávio não é para correr do sobrenome, é para mostrar algo novo, pintar o V de vitória, de Brasil vencer, e aí quando você faz 2V, você está digitando o número na urna deles. Ou seja, é uma estratégia de branding. Não é de correr ou esconder nada. Tem muito orgulho do sobrenome dele e ele jamais teria quase 40% das intenções de voto sem esse sobrenome. Então, não é questão de esconder, é de posicionar. É um rebrand o nome disso. Tá aí o Pablo Marçal, candidato à presidência da República, Ana Paula Andrade. Valeu, você continua aqui com a gente. Matheus Moraes. Marçal, você entrando agora... E essa eleição deve ir para o segundo turno devido à quantidade de candidatos e também a essa polarização Lula-Flávio. Nas suas contas, você que é um cara estrategista, com quantos por cento você calcula entrar nesse momento já na disputa, Marçal? Com essa insegurança jurídica e com tanta gente contra, eu acho que eu vou entrar na margem de erro. Aí depois de uma semana vai ser igual na Prefeitura de São Paulo. As pessoas nem estão sabendo ainda. Gente próxima a mim não está sabendo ainda. Eu fico recebendo. Nossa, acabei de saber. O negócio pegou todo mundo de surpresa. Acho que eu vou entrar na margem de erro. Na margem de erro é 2 pontos, 4 pontos. E aí na próxima semana você vai num debate. Aí você coloca algum vagabundo em algum lugar. E aí você vai subindo devagar. Tem que ir na humildade. Tudo que eu construí que se tornou gigantesco começou pequeno. Então tem um orgulho absurdo de começar pequeno nisso aí. Agora... Uma coisa que chama atenção é quem está 1 ano ou 2 anos como pré-candidato não consegue crescer. Não consegue crescer. Você vai no Polimarket, por exemplo, o Caiado nunca marcou 1 ponto lá, o Zema nunca marcou 1 ponto. Eu, em 36 horas, marquei 1 ponto lá.
Ou seja, tem alguma coisa errada. Então, não tem ninguém para dar tração. Não há tração no negócio. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de mostrar essa viabilidade. Eu vou mostrar. Com perseguição ou sem, nós vamos ativar a nação do avivamento. E você que está me assistindo e me ouvindo, você vai prosperar em definitivo, que é o que eu vim fazer aqui nessa campanha eleitoral. Pablo Marçal, ao vivo com a gente. Pablo, eu entrevistei aqui o candidato Renan Santos. Eu achei ele com a proposta e muito parecido, assim, com Vossa Excelência. Eu ainda comentei assim, ele tá vindo na linha do Pablo Marçal. Como é que você analisa o Renan Santos, hein, Marçal? Acho que no mínimo esperto, né? Porque se você está me comparando com ele, ele não disputou a eleição antes de mim, copiou o modus operandi de 2024. Agora o discurso não se sustenta, né? Esse cara é contra a maior parte do eleitorado brasileiro. Ele é contra os cristãos, ele é a favor de aborto. Postei no meu Instagram, quem estiver duvidando, Pablo Marcal 1. Tem lá vídeos e falas dele. Ele tem um deus pagão tatuado nas costas dele que matava cristãos no antigo Império Romano. Ele é um cara que é contra o que a gente acredita. Então, acho que tem muita gente que fica incomodado com o Renan porque ele parecia ser a esperança, mas ele é a esperança igual o rabo de cavalo, de crescer para baixo. E eu não entrei aqui para combater Renan, não. Eu entrei aqui para tirar o Lula. Só que eu tô sentindo o cheiro de Lula no Renan. Olha que doido. Tô sentindo em mais ninguém. Tem os dissidentes da esquerda, que é os mais doidinhos, que são candidatos também. Eu nem sei os nomes, nem vou procurar saber. Agora, quando eu sinto o cheiro de um cara que quer pagar de conservador, mas é abortista, é um cara que não respeita a mulher, é um cara que não tem a mínima moral, nunca construiu nada, não fez nada na vida, um cara. Sei que as pessoas acham que eu vou falar por polêmica, mas eu tenho isso como convicção. Para mim, um cara de 40 anos de idade que não construiu família, nem que seja para dar errado, mas tem experiência, não tem filho, não tem mulher, não tem um homem, sei lá o que é o cara quer. Esse cara é disfuncional para a sociedade. O cara quer liderar o Brasil. Por acaso eu vou aceitar a turma do Chaves liderando o Brasil? Não vou aceitar o PT Kids mexendo com o Brasil, o Peter Pan mexendo com o Brasil. Nós precisamos de homem que tem fibra, que tem responsabilidade. Não uns pivete que quando teve a primeira oportunidade de ajudar alguém em outro país, estava querendo comer os outros e desvalorizando as pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade. Então, eu acho que tem muitos jovens que estão emocionados com o Renan porque ele é firme na fala, porque ele tem uma boa oratória. Programa de governo você põe para alguém escrever uma coisa com 400 páginas para ninguém ler. Agora, esse cara tem um projeto de nação ou de poder? Esse cara tem que pagar a conta que o partido conseguiu formar o partido ou ele quer ser mesmo? Eu acho que ele está longe da realidade. Pablo Marçal, candidato à presidência da República, conversando com o nosso BNews TV. Natal, São Paulo, Salvador, agora Henrique Brinco, nosso editor de política. Vamos lá, Brinco. Bom dia, candidato. Eu estava até fazendo uma breve pesquisa aqui, né, sobre as suas declarações recentes na imprensa, né, e duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o senhor declarou que vai dar um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro caso o senhor seja eleito, né, e a segunda declaração é de que o senhor, assim que registrar a candidatura... Eu não falei indulto, eu falei dosimetria. Não, fala aí o nome da fonte para nós, onde você viu isso aí. Tem um vídeo seu aqui, Delatei News, vou até mandar para a produção até, para a gente exibir mais tarde, mas tem outra declaração também que chama atenção aqui. Eu sei das coisas que eu falo, desculpa a deselegância, mas eu não falei isso. Sim. Eu falei que tem que valer a dosimetria e falei para o Bolsonaro, inclusive, ler os livros, que não vai ter aproveitamento nenhum para ele sobre democracia, mas ele precisa fazer as redações para que ele diminua a pena dele. Foi isso que eu falei. Certo. E não só ele, mas 80% dos presos... É isso, não tem indulto, não falei negócio de indulto. Perfeito. Uma outra declaração que circula aqui é que o senhor ligou para Flávio Bolsonaro assim que registrou a sua candidatura. E muita gente está falando que a sua candidatura só serviria de escada para a candidatura de Flávio, né? Queria que o senhor falasse sobre isso e também que o senhor comentasse brevemente, né, os crimes imputados a Jair Bolsonaro. Ele está preso em prisão domiciliar, né? E o Flávio Bolsonaro também foi flagrado num áudio pedindo uma quantia em dinheiro para o Daniel Vorcaro do Banco Master. Queria que o senhor comentasse esses assuntos e falasse se a sua candidatura é escada para a família Bolsonaro.
Áudio de Daniel Vorcaro com o Flávio, ele já explicou ele mesmo, então eu não estou na posição de advogado dele. Segundo, eu não sou candidato de ninguém, a prova é que eu liguei para o Flávio para avisar, porque nem ele sabia. Então ele não pediu e nem sabia. E eu não estou a serviço de ninguém a não ser do povo. Eu estou aqui mirado para encerrar o ciclo de escassez, miséria que esse governo corrupto de 23 anos destruiu o Brasil. Os caras não dão conta de tocar uma máquina pública. Esses caras chegaram no fim da... Pega uma cana. Agora, no Dia dos Pais, eu estava moendo cana com os meus filhos, lá na minha fazenda, e estava passando a cana. Você passa uma vez, sai 80% do caldo, e depois sai uns 10%, e depois sai 5%, e depois sai 3%, e depois sai mais 2%, e depois não sai mais nada. Nós estamos passando a cana, o bagaço, esse PT é um bagaço de cana. Está passando sem, não tem caldo mais, e o povo está com o cheiro do caldo dessa cana, mas não tem cana mais. A cana já foi, agora é um bagaço. Tem que dispensar o bagaço. Nós precisamos renovar a posição de governo desse país, porque o bagaço já não solta mais nada. Já deu tudo que tinha que dar. Do Induto eu tinha respondido, do Bolsonaro, a minha candidatura é para ser presidente. Tanto é que partidos de direita estão contra mim, pra você ter uma noção. Então não faz sentido nenhum essa declaração. Ficou faltando alguma resposta que você fez? Eu acho que foi 4 perguntas. Não, sobre isso mesmo, né? Essa serviria de escada e também de que o senhor ligou para Flávio, o que o senhor falou com o Flávio, o que o senhor pode dizer para a gente? Ele disse para o senhor e por que o senhor ligou para ele? É tão republicana a conversa que eu mencionei logo em seguida que liguei para ele. Liguei pela consideração, liguei, né, porque ele é o cara que está liderando a pesquisa, ele está nesse movimento e provavelmente, se nada mudar no cenário, ele vai lograr êxito e ser o presidente do Brasil. E se de fato o povo entender ou alguma catástrofe acontecer, pode contar comigo para ajudar qualquer pessoa de direita, de esquerda não. Então, caso haja um segundo turno, que eu imagino que pela polarização possa acontecer, pode contar comigo. Qualquer candidato de direita. Quem é direita mesmo, conservador, conte comigo. Quem não é, você pode saber que não existe apoio. Ponto. Agora eu acredito que a gente pode... Há esperança. Tá? Você que está assistindo no ao vivo aí, escreve assim, há esperança para o Brasil. Eu sou a demonstração que eu estou entrando aqui completamente todos contra um, e isso é um milagre de Deus. Eu quero agradecer ao próprio Deus e pessoas justas que decidiram para que eu estivesse aqui. E eu tenho certeza que tem muito juiz justo, e quem tocar nos meus recursos ou nas minhas ações e for justo, vai olhar com justiça e vai falar, aqui eu não vou sofrer pressão de ninguém, eu decido pela justiça, pela verdade. Pablo Marçal, ao vivo aqui com a gente, candidato à presidência da República. Pablo, o que é que você acha do Nordeste? Porque a direita fala sempre que o Nordeste precisa acordar para varrer o PT. Mas é o Nordeste que elege o PT. Qual a sua impressão sobre o Nordeste? A impressão do Nordeste é o seguinte, foi um povo deixado de lado, foi usado, de verdade, como um povo que foi proibido de prosperar na sua maioria. Você vê, a maior cidade do Nordeste chama São Paulo. Ou seja, onde a capital mundial do nordestino é São Paulo. Não tem nenhuma cidade que tem mais nordestino que São Paulo. Salvo engano, 2 milhões. Significa o quê? Eles colocam um limite de progresso no Nordeste e as pessoas que querem prosperar fazem o quê? Vai para São Paulo. Mas eu não conheço ninguém aqui que veio para essa viagem querendo ficar aqui. O sonho é prosperar e voltar para casa. Eu já tive diversos funcionários que vieram do Nordeste e na hora que eles conseguem prosperar, eles falam, agora eu vou construir minha casa e vou voltar. O programa de volta para minha terra. Então, eu quero que todo mundo saiba, vocês que são do Nordeste e foram para outros lugares do país para prosperar, nós vamos fazer o Nordeste prosperar para você voltar para casa. Você que saiu do país para prosperar, nós vamos fazer um programa de volta para minha terra. Você vai voltar para sua casa, nós vamos repatriar seu patrimônio, nós vamos dar isenção para você trazer seu dinheiro para cá, porque a sua cabeça abriu e você precisa mudar. O que acontece? Eu tenho uma coisa muito forte no meu coração, que é a mudança da capital, a capital política de Brasília para
Maranhão. Só que o Maranhão tem uma divisa, é Matopiba. É uma das maiores fronteiras agrícolas e vai ser o novo centro do Brasil, o centro-nordeste. Ali no Matopiba pega Maranhão, pega Tocantins, Piauí e Bahia. E eu quero fazer isso para quê? Essa região é a região onde os políticos têm que morar. O presidente do Brasil tem que morar. Porque se a gente tem o estado com pior desenvolvimento, é lá que todos os políticos têm que morar, para eles fazerem aquilo ser transformado. Por exemplo, Brasília. Brasília tem o maior PIB per capita do Brasil, tem a melhor renda do Brasil. Ou seja, por que tem a melhor renda do Brasil se lá não tem indústria? É porque a política dá muito retorno. Então, você saber que nós vamos para o lugar para fazer o que o Juscelino Kubitschek fez, de criar o Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste, criar não, né? Mas dar vida para o Centro-Oeste. Antes dele criar Brasília, um alqueire lá no Mato Grosso, por exemplo, era o valor de uma saca de café hoje. Hoje é R$1 milhão, pra você ter uma noção. O Brasil, 90% dele era litorâneo. Depois ele conseguiu carregar o Brasil para o centro, só que ele parou o desenvolvimento ali antes de chegar em Tocantins. Nós vamos carregar lá para o Nordeste e daqui 50 anos alguém termina o progresso inteiro do Brasil levando essa capital lá para o Norte. Então essa é uma grande coisa que toca o meu coração. Nós vamos investir muito em agricultura familiar, em cultura, né? Tem muitos lugares na Bahia, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, que é muito desenvolvido, e cidades que não têm desenvolvimento. O que tem de mais numa cidade que não tem nas outras? Nós vamos dessalinizar a água do mar para levar água em lugares que a gente não tem acesso. Nós temos máquinas que tiram a água da umidade do ar para lugares onde a gente é inviável financeiramente furar poço. Nós temos que fazer isso. Israel, por exemplo, é um país que 65% do seu território é deserto. Eles usam toda a água de esgoto, tratam ela e usam na agricultura. Nós vamos trazer soluções de lugares que são desérticos, em lugares onde a cultura, mesmo no deserto, funciona. Ou seja, o Brasil ainda não chegou nem 10% da capacidade de prosperidade que ele tem. Nós somos muito ricos, agora nós temos que mudar isso aqui. Então você, que é nordestino, saiba que eu estou com vocês e nós vamos tirar vocês desse sequestro emocional que vocês estão com esse bendito PT. Ana Paula Andrade, jornalista do BNews Natal. Fala, Ana. Obrigada. Ele até, o candidato Pablo até falou a respeito de se chegasse no segundo turno, quem ele apoiaria, né? Ele falou que apoiaria qualquer pessoa da direita. Eu queria saber em relação agora ao STF, porque também nessa mesma entrevista ele falou que o próximo presidente vai indicar 4 ministros do STF. E eu queria saber se ele defende impeachment para ministro do STF e qual é o limite entre criticar o STF e, né, atacar, ter respeito às instituições. Queria saber se ele consegue, né, se ele pode falar um pouquinho sobre isso, porque, de fato... Ninguém é maior que a lei. Desculpa, pode terminar. Não, pode concluir. Pode falar. Ninguém é maior que a lei. Nenhum ministro de lugar nenhum, nem desembargador, nenhum dos 600 cargos que governam a nação. Nenhum dos 70 mil políticos. A lei está acima de todos. Então, se tem uma carta magna, a gente tem que fazer isso. Impeachment tem que acontecer com qualquer um que atravessar a linha da lei. Então, quem faz isso é o Senado. Sabendo disso, não sou favorável só com o ministro, mas com o presidente do Brasil. Nós já tivemos 2. A pessoa que atravessar o limite da lei tem que ser impeachmentada e acabou. A questão de crítica, a crítica tem que ter contexto, tem que ter fato, tem que ter tipificação criminal. Agora, uma crítica aleatória tem que ser respondida. A Constituição Federal fala assim que é livre a expressão, mas é vedado o anonimato. Então, você quer criticar, assina embaixo. E aí você faz o que está na própria Constituição. Tem que ter um controle de quem atravessa a lei. Então, sou 100% favorável a isso. Não é assunto que gera nenhum tipo de desconforto, porque o Brasil só vai endireitar se as pessoas estão abusando dos seus poderes, principalmente acima da lei. Eles precisam ser repreendidos. Senão, mais pessoas vão fazer a mesma coisa, entendeu? Pablo Marçal, última pergunta, Pablo. Você já tem que sair. A intromissão, entre aspas, do presidente Trump dos Estados Unidos no país. O tarifaço, qual a sua opinião sobre isso? O senhor concorda ou não?
Quem começou com o tarifaço foi o Brasil, né? Você vai comprar um carro dos Estados Unidos, já está no super tarifaço. Eu compro um carro nos Estados Unidos, lá custa $100 e poucos mil, chega aqui R$2 milhões. O dia que eu paguei uma guia de imposto de R$600 mil sobre um carro que eu comprei, eu não acreditei. Ou seja, como o Trump já observou que o Brasil, ele, como não é um país muito produtivo, mas sobrevive do imposto dos produtivos, ele percebeu que dá para brigar com o Brasil. Muito ruim. Agora, para alguém intrometer num país, a gente nunca viu os Estados Unidos intrometer de jeito aqui no Brasil. Então, o Brasil está sem governo. O Brasil está com alguém que tem um projeto ideológico. Os Estados Unidos mirou e falou, só está sobrando você na América Latina. Acho que vai dar ruim pro Lula, tá? Acho que o Lula, a previsão dele terminar o governo dele, ou é capturado como Maduro, o outro é inelegível pelo TSE por gasto de dinheiro público no carnaval, o terceiro é perdendo na urna. O quarto, que seria mais honroso, que é ele deixar qualquer outra pessoa ou desistir dessa empreitada, acho quase impossível ele pegar isso, porque o orgulho e a forma de não ter construído um legado mostra que ele jamais tomaria essa opção. Então eu só vejo 3 viabilidades, mas nós vamos tirar o PT do poder. Nós queremos a nação de volta e não deixaremos esse povo governar esse país nunca mais. Em 10 segundos, resuma para mim, Marçal, Alexandre de Moraes. Alguém que entende de direito constitucional, e eu acredito que, entendendo tanto de direito constitucional e de direito público, tinha que fazer a corte voltar a ser uma corte constitucional. Eu acredito que tem muita coisa que precisa ser explicada e ninguém está isento e nem acima da lei. Então tem que dar as explicações que está sendo acusado. Acho que isso vai mudar completamente a moral da corte. Pablo Marçal, um abraço, muito obrigado. A gente agradece aqui demais ao obrigado a vocês, Pablo obrigado Marçal. à Bahia, ao Nordeste e a todos que entrevistaram. Obrigado aí. Selo de excelência de jornalismo aí, de gente que, apesar de não gostar ou de não ir com a minha cara, mas pelo menos faz o jornalismo ser respeitoso. Tá? Um beijão para vocês e Deus abençoe. E você vai prosperar, lembra disso. Sua família vai prosperar, porque é hora da gente prosperar esse Brasil, quebrando esse ciclo maldito do PT. Abraço, Deus abençoe, Marçal. Tchau, meu querido. Um abraço também. Um abraço a Pablo Marçal aí. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.